Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos novamente aqui para ler a história do livro dos Hebreus. E vamos continuar com o terceiro capítulo, já do segundo livro. Você que não acompanhou, pode acompanhar através dos áudios anteriores no perfil. E vamos nos edificar no Senhor. Vamos aguardar alguns instantes para que outras pessoas possam entrar e acompanhar. Vamos compartilhar no momento. Essas palavras e outras semelhantes que José proferiu, procurando convencê-la a moderar a sua paixão e a compreender o próprio dever, só fizeram inflamar-se ainda mais, e ela tentou obrigá-lo a conceder-lhe o que não podia. Irmãos, devo recomeçar para gravar. Essas palavras e outras semelhantes que José proferiu, procurando convencê-la a moderar a sua paixão e a compreender o próprio dever, só a fizeram inflamar-se ainda mais, e ela tentou obrigá-lo a conceder-lhe o que não podia, sem um crime pretender dele. Não podendo então tolerar por mais tempo tão grande vexame, ele escapou, deixando, porém, o manto nas mãos dela, ofendida com a repulsa de José, e temendo que ele a denunciasse ao marido, resolveu procedê-lo e vingar-se. Assim, irritada por não ter podido satisfazer a sua paixão brutal, quando o marido regressou, e surpreso, perguntou-lhe a causa de vê-la naquele estado. Ela respondeu: não mereceis viver, se não castigardes como merece esse pérfido e detestável servidor, que, esquecendo-se da miséria a que estava reduzido quando o compraste e da excessiva bondade com que o tratais, em vez de mostrar gratidão, teve a ousadia de atentar contra a minha honra e de assim querer fazer-vos a maior afronta que jamais poderíeis receber. Escolheu para executar o seu intento esse dia de festa e a vossa ausência. E dizei, depois disto, que a única causa desse pudor e dessa moderação que ele afeta não é o temor que tem de vós. A honra que lhe concedeste, sem que ele a merecesse e que não teria ousado esperar, levou a essa horrível insolência. Ele julgou que por lhe teres confiado todos os vossos bens e dado toda a autoridade sobre os demais servidores, ainda que mais velhos que ele, lhe era permitido levar os seus desejos pessoais até a vossa esposa. Depois de lhe ter falado desta maneira e acrescentando lágrimas às palavras, mostrou-lhe o manto de José, afirmando que lhe havia ficado nas mãos enquanto resistia. Potifar, convencido por aquelas palavras e pelas lágrimas, e dando o maior valor do que devia ao amor que tinha por ela, não pôde deixar de acreditar no que acabava de ouvir e ver. Assim, louvou-lhe muito a sabedoria, e sem indagar da verdade, não duvidou de que José fosse realmente culpado, e mandou-o colocar na prisão. Experimentava uma alegria secreta pela virtude da esposa, da qual julgava não poder duvidar depois da prova tão convincente que ela lhe havia mostrado. Enquanto o egípcio se deixava enganar desta maneira, José, em tão amarga e injusta vicissitude, colocou nas mãos de Deus a justificação de sua inocência. Ele não quis se defender, nem dizer de que modo as coisas se haviam passado, mas suportando com paciência a prisão e a humilhação, confiava em Deus, ao qual tudo é manifesto, que conhecia a causa de sua infelicidade e que era tão poderoso quanto aos que o faziam sofrer eram injustos.
Ele experimentou logo os efeitos da divina providência, pois o carcereiro, considerando a diligência e fidelidade com que ele fazia tudo o que lhe era mandado, e tocado pela majestade, estampava em seu rosto, tirou-lhe as cadeias, tratou-o melhor que os outros, e tornou-lhe a prisão mais tolerável. Gênesis 40. Como nas horas em que se permite aos prisioneiros tomar um pouco de descanso, eles costumam conversar sobre a sua infelicidade. José fez amizade com o mordomo do rei, ao qual o príncipe muito havia estimado, mas o colocara na prisão por causa de um descontentamento que tivera com ele. Esse homem, percebendo a virtude de José, contou-lhe um sonho que tivera e rogou-lhe que o explicasse, pois se sentia muito infeliz, não somente por ter perdido as boas graças do seu senhor, mas também por estar sendo perturbado com sonhos que ele julgava só poderiam vir do céu. Parecia-me, disse ele, que eu via 3 cepos de videira, carregados com grandes quantidades de uva, e estando maduros os cachos, e os espremia para tirar-lhes o caldo, numa taça que o rei tinha na mão, e que eu apresentava à sua majestade, que o achava delicioso. José ouviu e disse-lhe que tivesse boas esperanças, pois o sonho significava que dentro de 3 dias ele sairia da prisão, por ordem do rei, e voltaria às suas boas graças. Pois acrescentou, Deus concedeu aos frutos da videira diversos e excelentes usos e uma grande virtude. Serve para se lhe fazerem sacrifícios, para confirmar a amizade entre os homens, para fazê-los esquecer a inimizade e para mudar a sua tristeza em alegria. E assim como esse licor que vossas mãos espremem foi favoravelmente recebido pelo rei. Não duvideis de que esse sonho prenuncia a vossa saída da miséria, e que estáis há tantos anos quanto vós pareceu ver em cepos de videira. Mas, quando tiverdes sabido que as minhas predições são verdadeiras, não vos esqueçais, na liberdade de que gozareis, daquele que deixastes preso ainda nas cadeias. Lembrai-vos tantos mais na vossa felicidade da minha desgraça, pois não foi por ter cometido crime que sou castigado, mas por ter preferido por um sentimento de dever e de virtude a honra de meu senhor, a volúpia criminosa. Seria inútil dizer qual foi a alegria do copeiro Mor ante uma interpretação tão favorável de seu sonho, e com que impaciência esperava a sua realização. Aconteceu, porém, em seguida outra coisa de toda a contrária. Um padeiro Mor do rei, que estava preso com eles, escutara essas palavras. Teve esperanças de que um sonho que também tivera lhe poderia ser favorável. Contou-o a José e rogou-lhe que o explicasse. Parecia-me, disse ele, que eu levava na cabeça 3 cestos, 2 dos quais estavam cheios de pão, e o terceiro de iguarias diversas, das que se serve na mesa do rei, e alguns passarinhos as levavam sem que eu pudesse evitá-lo. José, depois de executá-lo atentamente, declarou que teria muito desejado dar-lhe uma explicação favorável, mas era obrigado a dizer que os 2 primeiros cestos significavam que só lhe restavam 2 dias de vida, e o terceiro que ele seria enforcado e comido pelos pássaros. Tudo o que José havia predito aconteceu. 3 dias depois, o rei mandou, durante um grande banquete, no dia de seu nascimento, que enforcasse o padeiro Mor e se tirasse da prisão o copeiro Mor, para recolocá-lo no cargo. Mas a ingratidão deste o fez esquecer a promessa, e José continuou a sofrer por mais 2 anos as amarguras inerentes a um cárcere. Deus, todavia, que jamais abandona os seus, serviu-se para dar-lhe a liberdade de um expediente, o qual vou relatar. O rei teve numa mesma noite 2 sonhos, que julgou serem péssimos pressagios, embora não se lembrasse da explicação que simultaneamente lhe fora dado.
No dia seguinte, ao despontar do dia, mandou buscar os homens mais sábios de todo o Egito e ordenou-lhes que os decifrassem. Eles responderam que não o podiam fazer, aumentando-lhe ainda mais o temor. Esse fato despertou na memória do copeiro-mor a lembrança de José e do dom que ele possuía para interpretar sonhos. Falou dele ao rei, contando-lhe como José havia explicado seu sonho e do padeiro-mor e como os fatos confirmaram a veracidade de suas palavras. Disse-lhe também que José era escravo de Potifar, o qual o havia posto na prisão, e hebreu de nascimento, oriundo de uma família ilustre, segundo ele mesmo afirmava. E caso sua majestade desejasse mandá-lo buscá-lo, não julgasse dele pelo estado infeliz em que se encontrava, mas poderia saber por seu intermédio o que significavam aqueles sonhos. Ante essa sugestão, o rei mandou imediatamente buscar a José. Tomou-o pela mão e disse: um de meus oficiais falou-me de vós, de maneira tão elogiosa, que a opinião que tenho de vossa sabedoria faz-me desejar que me expliqueis os meus sonhos, tal como explicaste o dele, sem que o temor de me zangar ou o desejo de me agradar vos façam mudar algo de verdade, ainda que me reveleis coisas desagradáveis. Parecia-me que, passeando ao longo do rio, eu via 7 vacas bem grandes e muito gordas, que saíam para ir aos pântanos. Em seguida, vi outras 7, muito feias e muito magras, que foram ao encontro das primeiras e as devoraram. Sem que com isso saciasse a fome, acordei muito perturbado a respeito do que esse sonho poderia significar, e tendo dormido de novo, tive um outro, que me pôs em inquietação ainda maior. Parecia-me que eu via 7 espigas saídas de um mesmo pé, todas maduras e tão gordas que o peso dos grãos as fazia inclinar-se para a terra. Perto dali, 7 outras espigas, muito secas e magras, devoraram então aquelas 7 tão belas, deixando-me estupefato e no desassossego em que me encontro ainda agora. Depois de o rei assim haver falado, José respondeu-lhe: os 2 sonhos de vossa majestade significam a mesma coisa. As 7 vacas magras e as 7 espigas áridas que devoraram as vacas bem nutridas e as espigas gordas representam a esterilidade e a carestia que assolarão o Egito durante 7 anos e que consumirão toda a fertilidade e a abundância dos 7 anos precedentes. Parece que será difícil remediar tão grande mal, porque as vacas magras que devoraram as outras não foram ainda saciadas. Mas Deus não prediz tais coisas aos povos para amedrontá-los, de modo que eles se deixem abater pelo desânimo, mas ao contrário, para obrigá-los por uma sábia previdência a evitar o perigo que os ameaça. E assim, se agradar a vossa majestade, mandar que se reserve o trigo colhido nestes anos tão férteis, para distribuí-lo na época da necessidade. O Egito não sentirá absolutamente a esterilidade dos outros anos. O rei, admirado da inteligência e sabedoria de José, perguntou-lhe o que fazer naqueles anos de abundância para tornar suportável a esterilidade dos outros. José respondeu-lhe que era necessário recolher o trigo, de sorte que se gastasse apenas o necessário e se conservasse o resto para prover a necessidade futura. E acrescentou que era ainda preciso deixar aos lavradores apenas o que lhes fosse necessário para semear a terra e para viver. Faraó, então, não menos satisfeito com a prudência de José do que com a explicação dos sonhos, julgou não poder fazer escolha melhor do que o próprio José para a execução de um conselho tão sensato. Assim, deu-lhe plenos poderes para determinar o que julgasse mais conveniente para o seu trabalho e para o bem-estar de seus súditos. Como sinal da autoridade com que o honrava, permitiu que se vestisse de púrpura, usasse um anel com o selo real e fosse conduzido sobre um carro por todo o Egito. José em seguida fez executar as ordens e mandou recolher todo o trigo aos celeiros do rei, deixando ao povo somente o necessário para semear e viver, sem dizer por que razão assim procedia. Ele tinha então 30 anos e o rei o fez nomear por causa de sua inteligência. Esse nome significa em língua
egípcia, aquele que penetra as coisas ocultas. Faraó fez José desposar uma jovem de nobre família chamada Asenate, cujo pai se chamava Potifera e era sacerdote de On. Dela teve 2 filhos antes que chegasse a carestia, e por isso chamou ao primeiro Manassés, isto é, esquecido, porque a prosperidade em que então se encontrava fazia-o esquecer as aflições passadas. E ao segundo chamou Efraim, isto é, restabelecimento, porque havia sido reintegrado à liberdade de seus antepassados. Depois que os 7 anos de abundância preditos por José se passaram, a carestia começou a ser tão grande que nesse mal imprevisto todo o Egito recorreu ao rei. José, por ordem do soberano, distribuiu o trigo, e o seu sábio proceder conquistou um afeto geral, tanto que todos o chamavam de Salvador do povo. Ele não vendeu trigo somente aos egípcios, mas também aos estrangeiros, porque estava convencido de que todos os homens estão unidos por um estreito liame, de modo que os que se encontram na abundância estão obrigados a socorrer aos outros nas suas necessidades. Gênesis 42. Como o Egito não era o único país assolado pela carestia, pois o flagelo se estendia a várias outras províncias, entre outras a própria Canaã, Jacó, sabendo que se vendia trigo no Egito, mandou para lá todos os seus filhos para comprar o alimento. Todos, exceto Benjamim, filho de Raquel, irmão de pai e mãe de José, que reteve juntos de si. Quando os 10 irmãos chegaram ao Egito, dirigiu-se a José para pedir-lhe que lhe mandasse vender trigo. Tinha ele tanto prestígio que teria sido inútil recorrer diretamente ao rei. Ele reconheceu imediatamente todos os seus irmãos, mas eles não o reconheceram, porque José era ainda muito jovem quando o venderam e a sua fisionomia estava mudada. Além disso, jamais teriam imaginado vê-lo em tal grande condição e poder. José resolveu experimentá-los, depois de recusar vender-lhes o trigo, acusando-os de serem espiões e de juntos conspirarem contra o rei. Declarou também que eles fingiam ser irmãos, embora se parecessem, mas que se haviam reunido de vários lugares, não sendo possível que um só homem que se haviam reunido de vários lugares, não sendo possível que um só homem tivesse tantos filhos, todos quantos bem feitos, uma rara felicidade que não acontece nem mesmo aos reis. Ele assim falou somente para ter notícias de seu pai, do estado dos seus negócios durante a sua ausência e de seu irmão Benjamim, que temia tivessem também feito morrer pela mesma inveja da qual ele próprio já havia sido o efeito. As palavras de José o deixaram atônitos, e para se justificarem de tão grave acusação, respondeu-lhe por boca de Rúben, o mais velho: nada está mais longe do nosso pensamento que vir até aqui como espiões. A carestia, que assola também a nossa pátria, obrigou-nos a recorrer a vós, porque soubemos que a vossa bondade, não se contentando em remediar as necessidades dos vossos súditos e do rei, vai além das fronteiras, em socorro das necessidades dos estrangeiros, permitindo-lhes também comprar o trigo. Quanto ao dizermos que somos irmãos, basta olhar os nossos rostos para se notar pela semelhança que falamos a verdade. Nosso pai, que é hebreu, chama-se Jacó. Ele teve de 4 mulheres 12 filhos, e fomos felizes durante o tempo em que vivíamos todos. Porém, depois da morte de um deles, chamado José, todas as coisas nos foram adversas. Nosso pai não se pode consolar de sua perda, e sua extrema aflição não nos causa menor dor que a que sentimos com a morte de nosso irmão, tão querido e tão amável. O motivo que nos traz aqui é somente comprar o trigo. Deixamos com o nosso pai, o mais moço de nossos irmãos, de nome Benjamim. E, se vos aprouver mandar buscá-lo, sabereis que vos dizemos a verdade e falamos sinceramente. Essas palavras deram a conhecer a José que nada mais devia temer por seu pai ou por seu irmão.
No entanto, ordenou que os pusesse na prisão para serem interrogados comodamente. Fê-los voltar 3 dias depois e disse-lhe, para me certificar de que não vieste aqui com meu desígnio contra a segurança do rei, e de que sois todos irmãos e filhos do mesmo pai, quero que me deixeis um dentre vós, que ficará em completa segurança comigo. E depois de terdes regressado com o trigo que pedirdes, voltareis aqui trazendo vosso irmão menor, que deixaste com ele. A ordem deixou-os atônitos e, lastimando a própria infelicidade, reconheceram que Deus os castigava com justiça pela grande crueldade deles para com José. Por isso, Rúben, censurando-o severamente, disse-lhe que as lamúrias eram inúteis e que era necessário suportar com firmeza o castigo, o qual bem mereciam. Vividamente sentidos, puseram-se de acordo. Como falavam em língua hebraica, julgavam que ninguém os entendia. José, no entanto, ficou tão comovido ao vê-los, quase levados ao desespero, que, não podendo reter as lágrimas e não querendo ainda dar-lhe a conhecer, retirou-se da presença deles. Tendo voltado em seguida, reteve Simeão como refém, até que trouxesse o irmão menor. Então deu-lhes permissão para comprar o trigo e partir. Entretanto, ordenou que secretamente recolocassem nos sacos o dinheiro que haviam entregado em pagamento, o que foi feito. De volta a Canaã, eles narraram ao pai tudo o que se havia passado, como os haviam tomado por espiões, como o governador não quisera acreditar neles, apesar de terem dito que eram todos irmãos, e que tinham ainda um irmão menor, o qual havia ficado com o pai, e como conservariam Simeão como refém, até que levassem Benjamim. Pediriam-lhe então que enviasse Benjamim com eles, sem nada temer pela sua sorte. Jacó, sentindo-se já bastante pesaroso pelo fato de Simeão ter ficado no Egito, achou que a morte lhe seria mais suave que o risco de perder também a Benjamim. Recusou-se deixá-lo partir, embora Rúben acrescentasse aos seus rogos a proposta de entregar-lhe os próprios filhos, para Jacó deles dispor como bem entendesse se alguma desgraça sobreviesse a Benjamim, mas nem assim pôde fazê-los consentir. A resistência do pai pôs os irmãos em indizível agonia, que aumentou muito quando encontraram o dinheiro nos sacos de trigo. Gênesis 43. A carestia continuava, e quando o trigo que haviam comprado estava terminando, Jacó começou a pensar em mandar Benjamim ao Egito, pois os seus irmãos não ousavam retornar sem ele, embora a necessidade aumentasse e eles redobrassem as instâncias. Jacó não conseguia decidir-se. Em tal conjuntura, Judá, que era de natureza ousada e violenta, tomou a liberdade de dizer-lhe que havia exagero em sua inquietação a respeito de Benjamim, pois, quer ficasse junto dele, quer se afastasse, nada lhe poderia acontecer contra a vontade de Deus, que aquele cuidado inútil punha em risco a sua própria vida e de todos os seus, pois só poderiam subsistir pelo auxílio que trouxessem do Egito, que deveriam considerar que o atraso no regresso talvez levasse aos egípcios a executar Simeão, que segundo a sua piedade deveria confiar a Deus a conservação de Benjamim, e que por fim prometiam trazê-lo são e salvo, ou então morrer com ele. Jacó não pôde resistir a tão fortes razões e deixou partir Benjamim. Deu-lhes o dobro do dinheiro necessário para comprar o trigo, acrescentando vários presentes para José, dentre as coisas mais preciosas que havia na terra de Canaã: bálsamo, resinas, terebintina e mel. Esse pai, de natureza tão suave e eterna, passou todo aquele dia imerso em grande dor, ao ver partir todos os seus filhos. Também estes saíram no temor de que o pai não pudesse resistir a tão grande aflição, mas à medida que se adiantavam na viagem, consolavam-se com a esperança de uma melhor sorte.
Logo que chegaram ao Egito, dirigiu-se ao palácio de José, e temendo que os acusassem de terem roubado o dinheiro do trigo que haviam comprado, desculparam-se com o administrador, assegurando-lhe que fora grande a surpresa deles quando, já em sua pátria, encontraram nos sacos o dinheiro, que de novo lhe traziam. Ele fingiu ignorar de que se tratava, e eles ficaram ainda mais tranquilos quando puseram Simeão em liberdade. Pouco tempo depois, voltando ao palácio do rei, entregaram a José os presentes que o pai enviara. José perguntou da saúde de Jacó, respondeu-lhe que era boa, e ele cessou de temer por Benjamim quando ouviu entre os demais, porque não deixou de perguntar se era aquele o irmão menor deles. Tendo ele respondido que era, contentou-se em dizer-lhe que a providência de Deus estendia-se a tudo. Não podendo mais conter as lágrimas, afastou-se para não se dar a conhecer. Naquele mesmo dia, ofereceu-lhes uma ceia, determinando que se sentassem à mesa, na mesma posição e ordem que adotavam em casa. Tratou-os assim muito bem e fez servir uma porção dobrada a Benjamim. Gênesis 44. Ordenou em seguida que lhes dessem o trigo que desejavam levar e acrescentou, por ordem secreta, que quando estivesse dormindo se pusesse de novo nos sacos o dinheiro do pagamento e que escondesse, além disso, no saco pertencente a Benjamim, a taça em que ele, José, comunemente se servia. Queria desse modo experimentar a disposição dos irmãos para com Benjamim, para ver se o auxiliariam quando ele o recusasse daquele furto, ou se o abandonariam sem se incomodar com a sua sorte. Sua ordem foi executada. Eles partiram ao raiar do dia, com grande júbilo por terem reconquistado seu irmão Simeão e cumprido a promessa para com o seu pai, restituindo-lhe também Benjamim. Entretanto, ficaram espantados quando se viram cercados por uma tropa de cavalaria, junto da qual estavam os servidores de José, que havia escondido a taça, e perguntaram a esses por que motivo, depois do senhor deles os haver tratado com tanta cordialidade, os perseguiam com tanta insistência. Os egípcios responderam-lhe que a bondade de José, de que se vangloriavam, ressaltava-lhes ainda mais a ingratidão e os tornava mais culpados, pois, em vez de reconhecerem os favores que haviam recebido, não tinham tipo do escrúpulo de roubar a taça de que ele se servira para lhes dar, no banquete, demonstrações de sua estima, e havia proferido um roubo preferido um roubo tão vergonhoso à honra da boa graça, expondo-se ao perigo que os ameaçava, se fossem descobertos, porque eles não podiam deixar de ser castigados como mereciam, pois se haviam podido enganar o encarregado de guardar daquela taça, não podiam enganar a Deus, que revelara o roubo, não permitindo que dele se aproveitassem. E em vão fingiam ignorar o fim que os levara ao encalço deles, pois o castigo que receberiam fazia conhecer o motivo. O egípcio, que assim falava, acrescentou a isso 1000 censuras. Mas como os irmãos se julgavam inocentes, não se incomodaram com as recriminações, achando loucura que fossem acusados de tal roubo. Eles, que depois de encontrarem nos sacos o dinheiro do trigo que haviam comprado, tinham restituído em boa fé, embora ninguém disso soubesse, o que era uma maneira de agir bem contrária ao crime de que os acusavam. Como uma busca poderia melhor justificá-las que as palavras, a confiança que tinham em sua inocência, tornou-os tão ousados que insistiam com os egípcios que examinassem os sacos, acrescentando que estavam dispostos a serem todos castigados se um só deles fosse tido como culpado. Os egípcios aceitaram a sugestão e determinaram fazer a pesquisa com uma condição mais favorável. Contentar-se-iam em prender somente aquele em cujo saco a taça estivesse escondida. O oficial remexeu então em todos os sacos, iniciando propositalmente pelos dos mais velhos, a fim de reservar o de Benjamim para o final.
não porque não soubesse em qual saco a taça se encontrava, mas para dar a impressão de que se desobrigava muito bem da sua incumbência. Assim, os 10 primeiros, nada receando por eles mesmos e não julgando que houvesse algo a temer por Benjamim, queixaram-se de seus perseguidores e do atraso que estava causando aquela busca injusta. No entanto, quando abriram o saco que pertencia a Benjamim e ali acharam a taça, a surpresa de terem caído em tal desdita, quando já se julgavam fora de qualquer perigo, causou-lhes tão viva dor que eles rasgaram as próprias vestes e só conseguiam gritar e gemer. Isso porque imaginaram logo o castigo inevitável para Benjamim, e ao mesmo tempo lembraram que havia solenemente prometido ao pai restituir-lhe o filho menor. E para cúmulo da aflição, sentiam-se culpados da desgraça de um e de outro, pois foram os seus insistentes pedidos que levaram Jacó a decidir-se mandar Benjamim com eles. Amém, meus irmãos? E aqui nós encerramos a leitura de hoje. O capítulo 3 ele é muito longo. Para ter uma ideia, eu já comecei a ler ele ontem. E amanhã a gente vai descobrir o que acontece com Benjamim, com os seus irmãos, se José vai se vingar ou se José vai fazer alguma coisa. Se você não conhece a história, vem amanhã para você descobrir comigo. Deus abençoe, compartilha com os teus contatos e leia também, ou melhor, e escute os áudios anteriores para você acompanhar toda essa história maravilhosa.